Paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero compartilhar um testemunho com você que o Senhor fez na minha vida. O testemunho fala de como Deus abriu a minha madre, como Ele me tornou mãe. Eu tenho 31 anos. Desde os 15, 16 eu queria engravidar. Eu juntei com uma pessoa muito nova, aos 14 anos. Foi aí que eu conheci o Evangelho, que eu conheci o Senhor Jesus. E desde então eu tentando engravidar, não conseguia. Fui nos médicos, fiz exame, mas tudo mostrava que estava tudo certo, mas a minha madre estava cerrada. E aí eu já estava na presença do Senhor, já estava caminhando na presença do Senhor, e eu comecei a receber promessas de que Deus me daria filho no tempo certo. Que ia buscando, mas a resposta era sempre ainda não chegou o tempo, mas no tempo certo Deus me daria. Era essa a promessa que eu tinha. Então, o tempo passou, com 17 anos mais ou menos, eu me afastei da presença do Senhor, eu me tornei um filho pródigo, e esse casamento que eu tinha, esse relacionamento, até então não era casada no papel, só juntada, ele acabou, ele não deu certo, foi um fim muito turbulento, muito trágico para os dois, né? A gente se afastou da presença e o inimigo realmente destruiu. A gente deu brecha e o inimigo destruiu. E então eu me afastei, virei um filho pródigo, mas aquela esperança sempre ardia no meu coração, a esperança de que Deus me daria um filho, que Deus me tornaria mãe, que eu ainda iria gerar no meu ventre um filho. Tive uma vida muito turbulenta, longe da presença do Senhor. Graças ao Senhor eu voltei para os caminhos dele. Ele teve misericórdia de mim, me amou, me trouxe de volta para a presença dele. Mas esse sonho era sempre aceso. Eu tinha vários relacionamentos, mas eu não conseguia engravidar mesmo assim. Só que teve um dia, eu trabalhava numa lanchonete, eu era balconista, e o Senhor enviou uma irmã lá, uma moça cristã. Nessa época eu era filho pródigo. E ela me entregou um louvor, que é aquele da Elaine Martins, Volte a Sonhar. E nessa época eu já estava casada com meu esposo, casada juntada, que a gente não tinha casado, a gente estava os dois afastados. Ele também era um filho pródigo. E o Senhor, nessa época, me deu esse louvor através dessa moça cristã, que era cliente lá na lanchonete, e mandou ouvir, eu e uma colega minha. E eu cheguei em casa para ouvir esse louvor. Quando eu coloquei esse louvor da Elaine Martins, eu entendi que Deus estava querendo me dizer que Ele ia realizar o meu sonho, que tinha chegado o tempo. Louvor é aquele: volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. E eu fiquei com meu coração ali, foi um misto de alegria, de emoção, de ver que Deus tinha se lembrado de mim. Eu entendi direitinho que Deus estava falando comigo. E o Senhor, com aquele louvor, Ele me confirma que chegou o tempo que ele iria realizar o meu sonho de ser mãe. E eu sabia que Ele podia. Às vezes, quando a gente está nessa fase de tentante, de ficar esperando um milagre e nada acontece, medicina não ajuda em nada, a gente, às vezes, passa por momentos onde a gente fica frustrado, a gente fica com a esperança um pouco apagada, mas sempre fica lá dentro essa esperança. Ainda mais quando a gente se aproxima de Deus e lê a palavra, a gente sabe que para Deus tudo é possível. E nada é impossível para Ele, tudo é possível aquele que crê, como diz na palavra. Então eu tinha essa esperança no meu coração, Deus vai realizar o meu sonho. Só que antes de eu receber essa confirmação desse louvor, eu tava fazendo outras coisas, tinha até já colocado no meu coração, se não for da vontade de Deus, Ele que sabe. Eu sabia que tudo estava na mão dele, se Ele quisesse me dar isso, se não quisesse, amém. Mas eu crio, eu sempre me apegava a Ana de Samuel, que ela chorava, ela pedia ao Senhor um filho, e eu sempre me apegava naquela fala do sacerdote Eli, que quando ela tá chorando ali, se derramando na presença do Senhor, pedindo um filho, ele acha que ela tá bêbada por causa do estado da alma dela, da angústia da alma dela, da amargura, ele acha que ela tá bêbada e fala pra ela: se tá bêbada, se aparta do vinho, para de beber, né, parafraseando aqui. E ela vira pra ele: não, meu Senhor, eu tô assim porque eu tô amargurada, eu tô angustiada, eu tô aqui clamando ao Senhor. Então ele vai e responde pra ela: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E essa frase sempre ficou gravada em meu coração: vai em paz
E essa frase gravou no meu coração, mesmo nos altos, nos baixos, essa frase sempre ecoava dentro de mim, sempre. E eu já estava há 4 anos com meu esposo, eu recebi a confirmação com esse louvor da Elane Martins, Volte a Sonhar. Eu entendi que Deus estava falando comigo. Meu esposo ficou assustado, falou, tem que voltar para a igreja. E que eu fiquei chorando muito, porque eu entendi quando Deus fala com a gente, toca lá dentro. Não tem como a gente fugir. E aí eu guardei aquela palavra, continuei na minha vida, né? Acho que não passou nem 3 meses, se eu não me engano. Não passou muito tempo. Eu fiquei grávida e eu fiquei muito feliz. Pra mim, era como a palavra diz que Sara de Isaac, né? Ela ficou como se estivesse sonhando. Eu fiquei como se estivesse sonhando. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, Deus é fiel. Ele cumpre o que ele promete. E ainda que muitas coisas no redor digam não, ainda que em mim haja impedimento, para Deus nada é impossível, Ele pode fazer. Esse é o testemunho que eu quero contar para você. Eu fiquei grávida, a minha gravidez teve algumas intercorrências, mas o Senhor sempre foi fiel, guardou. Minha filha nasceu saudável, linda, do jeitinho que eu tinha pedido. Eu lembro na gravidez dela, eu pedi ela cabeludinha, com bastante cabelo para Deus, com as bochechas vermelhinhas, que eu achava bonitinho, né? Fiquei dos 15 a 16, mais ou menos, até de 24 para 25 anos, esperando a minha bênção, orando e sempre crendo. Ainda que eu tivesse me afastado do caminho do Senhor, eu sabia quem Deus era, que Ele podia fazer. E eu fiquei ali quase 10 anos esperando a bênção acontecer. E ela aconteceu. Nesse percurso eu ouvi muitas palavras, né, de pessoas que foram usadas pelo maligno para proferir palavras de desânimo, palavras que para você ser desmotivado, para você perder a sua fé. Palavras como de gente próxima, tá? Às vezes as palavras que mais doem na gente são de pessoas próximas. Palavras de pessoas da família que desdenhavam por eu não ter engravidado do jeito que eu queria em pouco tempo e estava passando em nada. Já ouvi palavras duras, uma frase dura, já ouvi uma frase dura como até uma cadela gera filhos, você não. Desse nível que eu ouvia. Mas eu sabia quem Deus era. Eu sei quem Deus era. Quem Deus é. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então chegou o tempo de Deus cumprir a minha bênção. Abriu a minha madre, abriu o meu ventre, meu útero, me fez fértil. Eu já tinha feito vários exames, exame das trompas, e tudo dava que estava normal, mas eu não engravidava. Mas aí, com 4 anos que eu estava com meu esposo, o Senhor fez a confirmação com esse louvor, eu engravidei, foi tudo certo, minha filha nasceu linda, cheia de cabelo, como eu tinha pedido. Linda, muito mais do que eu pedi. Hoje ela vai fazer 6 anos e é uma bênção, Sofia. E eu quero dizer para você, confie no Senhor. Eu sei que muitas vezes a dor vai bater, a desilusão vai bater, o desespero vai bater, a ansiedade vai bater. Mas o que eu quero te dizer hoje, confie no Senhor. Faça como Ana de Samuel, faça como Sara. Ainda que passasse anos para elas não desanimaram, elas continuaram crendo. Então continue crendo no seu milagre, que Deus é aquele que dá a vida, Deus é aquele que tira, Deus é aquele que forma o ser humano no ventre da mulher, como Davi disse que no ventre da sua mãe, Deus estava tecendo seus ossos, Deus estava formando ele. Lá também o profeta Jeremias, Deus já o conhecia antes de ser formado na madre, antes do ventre, Deus já sabe de tudo, e é Ele quem dá a vida, é Ele que faz o ser humano, e é Ele que faz esse milagre de gerar uma criança no ventre da mulher. Não importa o tempo, não importa. Se apegue a Deus, se apegue à sua palavra, se apegue àquilo que Ele é na sua fidelidade. Eu sei que hoje, muitos também, eu não vou ser negligente falar que tem gente que realmente não vai ter isso. Não será mãe do ventre, mas será mãe de crianças que serão do coração, que terão a oportunidade de ter uma pessoa que anseia por um filho e casará ali. A criança, às vezes, está sem um pai ou mãe e casará o seu desejo de ser mãe com a criança que precisa de uma mãe, de um pai. Então Deus tem os seus meios e para tudo isso Ele vai confortar o nosso coração. Ele vai trazer paz ao nosso coração.
seja de um jeito ou de outro, Deus trará a paz, Deus trará a satisfação ao nosso coração, quando aquilo é da vontade do Senhor. Eu quero deixar aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: a mulher que não podia ter filhos, deu à luz a 7 filhos. Mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres ou ricos. Rebaixa um e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e põe em lugares de honra. O alicerce da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu um mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Aleluia. Então essa é a palavra que Ana está fazendo essa declaração ao Senhor. Ela está louvando ao Senhor. Depois disso ela vai entregar Samuel para ser sacerdote ali no templo do Senhor. Mas aqui veja, é Deus quem dá vida, é Deus quem tira, é Deus que levanta, é Deus quem abate, é Deus que faz ficar rico, pobre. É o Senhor que tem o controle de tudo. Ele é rei sobre tudo. Uma coisa muito importante que o Espírito Santo me lembrou. Eu não tinha recursos para recorrer à medicina se eu precisasse fazer uma fertilização. Se eu precisasse fazer algo assim. Eu sei que é muito caro. E muitos não têm esse recurso. Então não se desespere, porque Deus é o dono da vida. Se Ele quiser, Ele abre, Ele faz, como fez comigo. Não precisa se preocupar. Se você, como eu, não tem recurso e está nesse momento de esperando a sua bênção, seu milagre. Creia em Deus. Ele é o dono de tudo. Confia. Ele pode fazer todas as coisas acontecer, segundo sua vontade e bondade. Amém? E esse é o testemunho que eu queria deixar aqui. Que Deus abençoe você e sua casa. Em nome do Senhor Jesus.